Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês o propósito da educação cristã reformada. E eu deixei bem específico cristã reformada porque é importante a gente ser bem específico, tá bom? Vocês vão entender logo o porquê disso. Quando o João fala para nós que nós temos escolas cristãs que não necessariamente são cristãs, isso a gente tem que acender uma luzinha na nossa mente. É um problema, porque aqui em Joinville a gente tem várias dessas, né? Então, inclusive, o marketing é muito bom, né? Somos cristãos. Mas e o currículo é cristão? Será que, de fato, essas pessoas elas têm essa preocupação em qual é o material que eu estou comprando? O que o meu professor, de fato, está ensinando em sala de aula? Eu posso dizer para vocês, sem nenhum medo, que provavelmente não existe essa preocupação. E aí a gente já tem que trazer um pouco para a realidade aqui nossa. Porque nós estamos iniciando um projeto de educação dentro da nossa igreja. Será que nós estamos pensando que Deus é o centro da educação aqui? Tem que ser. Tem que ser o centro da educação aqui, tem que ser o centro tem que ser o centro da nossa área administrativa, tem que ser o centro da nossa área de teologia, tem que ser o centro da nossa área de direção da instituição em si. Então, se Cristo é o centro, a gente vai resolver problemas de forma mais fácil, a gente vai conseguir conduzir as crianças de forma mais fácil. Esse é um ponto que a gente precisa entender desde já. Se isso não fosse importante, por exemplo, a gente nem estaria aqui. Vocês concordam comigo? Porque eu poderia simplesmente montar um negócio e falar, vamos vender. Montar uma igreja é um bom negócio, vocês concordam comigo? Montar uma igreja é um bom negócio. Nosso pastor acabou de dizer que o ser humano ele já foi criado, ele é projetado para crer em alguma coisa. Eu sabendo disso, vou montar uma igreja. Quando a gente vai falar de educação, sabendo que a educação no Brasil é compulsória, montar uma escola também é um bom negócio. Toda criança precisa ir para a escola. Só que estima-se que no Brasil hoje a gente tem em torno de 2, 3 milhões de crianças fora da escola. E não são crianças que fazem homeschooling, são crianças que estão fora do sistema. E o sistema não consegue trazer essas crianças de volta. Às vezes não sabem nem onde essas crianças estão. Então quando a gente vai falar sobre o propósito da educação cristã reformada, a gente tem que entender todo esse contexto desde o começo, tá bom? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso é um texto norteador para nós, tá bom? Aqui eu vou colocar algumas informações para vocês que são dados, tá bom? Vocês têm essa apresentação, todo mundo tem acesso. A crise que não podemos ignorar. A gente às vezes fecha os olhos e fala assim, ó, tá tudo legal, a educação é boa, mas será? 64% dos jovens cristãos se desconectam da igreja. 66% dos protestantes param de frequentar a igreja entre 18 e 22 anos. Entre 50% e 67% se afastam da fé quando vão para a universidade. Tá? Isso aí, eu diria até que é pior do que isso, tá? E existe uma progressão do abandono, né? 69% frequentam aos 17 anos, 58% aos 18, 40% aos 19. Ou seja, a gente vai envelhecendo e a gente vai abandonando a fé. Aonde está o problema? A gente pode se perguntar, aonde está esse problema? Por que isso acontece? Talvez uma das coisas que faz com que isso aconteça é a falta da doutrina do lar. As famílias elas não vivem aquilo que elas pregam durante o domingo. Então no lar, os filhos veem uma hipocrisia. Não existe perdão, não existe culto domiciliar, não existe Deus no centro. A partir disso, quando a criança ela vai crescendo, ela percebe, aquilo que meus pais vivem é hipócrita, eu não quero aquilo e eu me desligo. Isso é um fato e a gente não pode negar, tá bom? Não podemos continuar enviando nossos filhos a César para sua educação e ficar surpresos quando eles voltam para casa como romanos. Uma coisa que às vezes vocês não param para pensar, e aí é uma coisa matemática, pensa comigo, uma criança vai para a escola 4 horas por dia. Compulsório, né? Pelo menos 4 horas. Quantos dias letivos nós temos no ano? 200. 800 horas, certo? Quantos anos a criança vai para a escola? 12 anos. São 12 anos vezes 800 horas. Isso vai dar, acho que, 9.600 horas, algo assim, né? Horas. Que a criança está sendo treinada por alguém. 9.600 horas, se eu não me engano, dão 400 dias. Eu sei porque eu estou montando material para Educalar, é alguma coisa assim.
São 400 dias da vida da criança, que ela é como ficasse 24 horas, 400 dias seguidos, sendo treinado por alguém. Quem é esse alguém? Aqui no nosso projeto, esse alguém somos nós. E nós estamos preocupados com esse alguém. O que as meninas que vão cuidar das crianças, o que os professores aqui vão ensinar para essas crianças? Esse é um ponto que a gente precisa pensar, certo? Será que a gente vai de fato viver isso? Será que quando nós tivermos problemas aqui, a gente vai resolver realmente de forma cristã? Será que os nossos filhos vão sair daqui, vão para casa lembrando o que aprenderam e eles vão lembrar que o centro de tudo nessa educação é Cristo? Esse é um ponto que a gente tem que pensar. Esse é um algo que faz com que seja um motor da nossa educação. A gente vai pensar nisso todos os dias aqui. Quando a gente senta, quando a gente abre um livro, quando a gente conta uma história, a raiz do problema. E aí, a gente acabou de ver a palestra do pastor falando, a neutralidade é uma mentira. Educação pode ser neutra, mentira. Religião é questão privada, mentira. Ciência e fé são separadas, mentira. Verdade bíblica, toda educação é religiosa, acabamos de ouvir isso. Toda educação serve a algum Deus. Qual é o Deus? Esse negócio, eu não creio em nada. Não, tu vai crer em alguma coisa. O que é esse crer? Certo? Ou educamos para adorar a Deus ou para adorar a criação. Você educa, lembra que a gente acabou de ouvir isso? Você educa de acordo com o que adora. O que a gente adora? E aí, se vocês lembram, alguns domingos atrás, eu dei uma aula de escola bíblica dominical, onde justamente esse era o ponto. A nossa vida, ela é uma resposta prática da nossa cosmovisão. O que significa isso? Eu sei qual é a minha cosmovisão, eu sei no que eu creio, a partir do momento que eu olho para a minha vida e falo, não orei hoje, não li a Bíblia hoje, não falei de Deus para os meus filhos hoje, e eu falo, eu sou um cristão. Vocês entendem que existe dicotomia aqui, né? Tem coisa errada. Certo? Por que tem coisa errada? Porque a minha ortopraxia, a minha forma de viver, ela não é nada prática, ela não reflete nada naquilo que eu digo que eu acredito. Eu falo assim, eu sou um cristão reformado, confessional, ortodoxo, mas quando eu vou olhar para a minha prática diária, eu vejo que não. Então, a nossa régua é pela forma que nós vivemos, não pela forma que nós falamos, que cremos ou entendemos a fé. Tá? A questão central é, qual Deus está sendo formado no coração dos nossos filhos? Se os nossos filhos são pequenos, Letícia, os nossos filhos vão nos imitar, eles são uma esponjinha. Eles vão copiar o papai e a mamãe. E aí o que eles estão copiando? A minha raiva, a minha forma de lidar com os problemas, o que eles estão copiando? E quando a gente está aqui em sala de aula, o que eles estão copiando? Esse é um ponto que a gente precisa entender. Certo? A gente tem que pegar e avaliar isso de forma bíblica, sempre. Isso é uma coisa até importante, até fazendo um parênteses aqui na palestra. Se vocês forem perceber, a gente dividiu a equipe de trabalho e a gente tem uma pessoa só responsável por teologia. Vocês perceberam? Quem é essa pessoa? O nosso pastor. Isso é uma coisa importante da gente entender, porque exatamente tudo que acontecer dentro do Projeto Emanuel, tudo vai centralizar nele. Ah, mas vai ficar centralizado. E isso é um negócio que vai ter que ser centralizado. Não tem como a gente falar assim, a parte teológica a gente vai distribuir. Não. A Letícia tem dúvida sobre um material, com quem ela vai falar? Com o pastor. A Letícia tem uma dúvida pedagógica, é outro problema, mas aquele material pode ser usado, aquilo ali, aquela historinha, ela é bíblica, será que ela afeta a nossa fé? Esse crivo passa pelo teológico. A gente não vai ensinar aquilo que a gente acha. A gente não vai pegar um livrinho lá que a gente encontrou lá na clínica que a gente foi, vou usar isso aqui com as crianças. Isso não pode acontecer. Nós precisamos ter um crivo. A pedagogia tem que ter um crivo, o currículo tem que ter um crivo, os materiais usados tem que ter um crivo, as pessoas que vão trabalhar tem que ter um crivo, porque nós não podemos arriscar colocar uma pessoa aqui, por exemplo, que ignora completamente aquilo que a gente acredita e desfazer aquilo que a gente está estruturando, tá bom? Mandamento fundamental, Deuteronômio 6, de 4 a 9. O que é isso? Isso é considerado a primeira confissão da igreja, a Shema de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essas palavras as ensinará a teus filhos. Todo mundo conhece esse texto. Aqui a gente tem 3 princípios. Integral.
de todo o coração, alma e forças, contínua, assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, ou seja, em todo momento, parental, as ensinarás a teus filhos. Responsabilidade primária de quem é? Dos pais. Esse é um outro ponto interessante, meus irmãos. Por que é interessante? A gente vai ter crianças aqui, e essas crianças, elas não vêm do acaso, né? Elas vêm de um lar, elas vêm de uma família. E essas famílias, elas têm que ser trazidas para próximo da educação. Ah, mas nós não somos uma escola. É verdade. Mas quando nós fizermos a anamnese ali, conversarmos com os pais, a gente tem que deixar claro, papai, nós vamos precisar da sua colaboração. Se a criança incomodar, nós vamos avisar, isso aqui é um projeto cristão. Se a gente perceber que a criança ou a família ela não tem condições de estar aqui, ela vai ser bloqueada. Ah, mas a gente precisa vender, tem que colocar aluno para dentro. Esse não vai ser o princípio norteador de colocar ou não colocar para dentro. Certo? A gente precisa ter pessoas que estejam dispostas a ser treinadas, onde a gente vai caminhar, que entendam que Deus é o centro, que aqui existe regra, que existe disciplina. Vocês entendem? Porque se eu quiser só vender, eu acabo com isso tudo, monto um negócio e falo, as crianças precisam de educação compulsória, vamos montar uma escola e esquece o resto. Esse é o modelo de escola padrão que vocês veem por aí, tá bom? Deus projetou sua família como o principal agente de discipulado na vida de seus filhos. Nós somos os principais responsáveis, os pais. Chamar de Deus. Mas os pais dos nossos alunos também são os responsáveis. E vocês concordam comigo que o natural são os pais terceirizarem essa responsabilidade para quem? Para nós. Eles vão jogar a responsabilidade. Ah, a criança precisa ler. De quem é a responsabilidade? Nossa. Ah, mas é só um contraturno. Mas a responsabilidade vai ser nossa. E a gente vai ter que mostrar, não. Essa responsabilidade não é nossa. Nós podemos ajudar nisso. Nós vamos ensiná-lo, alfabetizá-lo, talvez, através das escrituras, mas essa responsabilidade é tua. Tu tem deveres. Se nós estamos lendo aqui com a criança meia hora, tu vai ter que ler mais 1 hora em casa com a criança. Precisa de uma lista de livros? A gente indica. Mas tu tem uma responsabilidade. Não basta simplesmente mandar para a escola, mandar para um contraturno e esquecer. Esse é um ponto que a gente precisa ter claro na nossa mente. Fundamento epistemológico. Provérbios, acabei de ler lá no início. 1:7. O princípio de todo conhecimento é da onde? Vem de Cristo. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Implicações revolucionárias, né? Todo conhecimento verdadeiro começa com Deus. A neutralidade intelectual é impossível. Até essa palavra revolucionária, às vezes, ela é difícil, né? Conhecimento separado de Deus, sílabas quebradas. Né? Richard Baxter fala o seguinte: nada pode ser corretamente conhecido se Deus não for conhecido. Nem qualquer estudo é bem conduzido se Deus não for estudado. Um princípio, né? A gente estava ouvindo na palestra anterior que assim, a gente quando vai estudar sobre Deus, a gente tem princípios. Eu começo com pressupostos. Por exemplo, Deus existe. Certo? Se eu não acreditar que Deus existe, não tem por que eu começar a estudar teologia. Outro princípio, outro pressuposto, a Bíblia é a verdade. Se eu não acreditar que a Bíblia é a verdade, eu não consigo estudar. Né? E eu não estou nem estudando Deus, eu estou estudando aquilo que Ele nos deu, eu estou estudando a palavra dEle. Né? Educação secular é inerentemente anticristã. E aqui, meus irmãos, educação secular, muitas vezes a gente vai entender como educação do Estado, né? E às vezes não. Às vezes a gente tem escolas cristãs, ditas cristãs, que é completamente antibíblica. Mas tem uma roupagem, infelizmente, só um marketing para vender cristão. Essa é uma tristeza, e eu quero dar nomes aos bois aqui, vou dar um exemplo para vocês. Existem muitos cristãos que são enganados em escolas adventistas. Certo? Imaginem, um cristão que não é maduro na fé, ele tem discernimento para avaliar uma doutrina que ele não conhece nem a dele? Não, não tem. Então ele está mandando o seu filho para uma escola adventista e ele vai pensar o seguinte: ah, mas se tiver problema eu vou encontrar. Não vai encontrar. Não vai. Tu não tem teologia o suficiente para avaliar esse material, para conhecer a instituição e ver, poxa, lá está o problema e eu vou ensinar isso. Então, a gente tem que partir do princípio seguinte, vou dar um exemplo aqui de contabilidade. Se eu pegar aqui
e eu tiver um demonstrativo de resultado aqui, um DRE, tu vai entender, Bia? Tu vai entender, João? Não vai, né? Um demonstrativo de resultado da empresa. Se nós tivermos uma empresa daqui 5 anos, a Bia te entregar isso aí, tu vai entender? Não vai entender, certo? Agora, peguem esse exemplo e entendam o seguinte, a gente fez um exemplo contábil aqui, né? Tu entende, né? Tu consegue entender. Agora, se talvez a gente for pegar escatologia e tu produzir um conteúdo e entregar para a Bia, provavelmente ela não vai entender, né? Vocês entendem, então, que nós precisamos conhecer algo para que nós possamos discernir se aquilo é bom ou é ruim? Talvez nesse DRE exista algo ali que esteja errado. Se eu não tenho conhecimento, eu não consigo enxergar. Talvez num artigo de escatologia, se eu não tiver discernimento, eu não vou conseguir enxergar. Teologia é exatamente a mesma coisa. Se eu não tenho esse conhecimento, eu não consigo enxergar onde está o problema. Às vezes, inclusive, é muito mais difícil eu ver o problema numa escola adventista do que numa escola do Estado. E aí? Como que eu faço para discernir? É doutrina, é estudar. Então, nesse ponto, a gente precisa entender, Deus está no centro, a teologia é o centro da nossa educação, Deus é o centro da nossa educação e nós precisamos construir a nossa educação fundamentado nisso. Tá? Então, a gente tem ali aquela árvore da tradição das artes liberais, onde a teologia abarca tudo, é exatamente isso. Ela abarca todo o conhecimento. Tudo que nós ensinarmos aqui vai ser assim. Essa, inclusive, é uma segurança para nós e é uma segurança para os pais que colocarem as crianças aqui. Certo? Então, entendam isso. Se nós não tivermos uma educação que Deus é o centro, ela é completamente anticristã. Objetivo último da educação. Aí a gente vai lá para o breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Implicação educacional. Este não é um objetivo, entre outros. É o objetivo que integra e orienta todos os outros objetivos. Toda disciplina, método e conteúdo deve servir a este fim supremo. Lembra da palestra anterior? É isso. Como minha escolha educacional promove a glória de Deus. Já parou para pensar isso? Já parou, Letícia, para pensar sobre isso? Já parou, Bia? Será que nós estamos enviando nossos filhos e lá onde nós estamos enviando, isso aqui acontece? Será que eles estão sendo ensinados a glorificar Deus? Será que aqui no Projeto Emanuel eles estarão sendo ensinados a glorificar Deus? Ou vai ser mais só uma escolinha para brincar, jogar bola e fazer bagunça? A gente precisa pensar nisso. Mais do mesmo? Essa é uma questão que nós aqui vamos precisar pensar, né? Richard Baxter, né, nosso pai puritano, quase reformado. O poder da educação familiar. Qual que é o poder da educação familiar? Faça com que a santidade apareça aos filhos como o estado de vida mais necessário, honrável, lucrativo, prazeroso, deleitável e amável. Resultado prático. Kinderminster ali. Antes, uma família por rua praticava culto doméstico. Lembra disso, João? Depois, ruas inteiras com todas as famílias adorando a Deus. Advertência solene aos pais. Pais, está em suas mãos fazer aos seus filhos a maior bondade ou crueldade de todo o mundo. Se negligenciarem suas almas, vocês os traem ao diabo. Né? Trazem, né? Levam. Prova histórica. Educação cristã funciona quando aplicada consistentemente. Eu posso fazer, a Vanessa às vezes me cobra, né? Não fizemos culto. Mês passado só fizemos culto. Semana passada. Se eu faço culto domiciliar uma vez por semana, é consistente? Eu estou cuidando da alma dos meus filhos? Se eu oro com meus filhos uma vez por mês, eu estou cuidando da alma deles? Se eu estou lendo a Bíblia com meu filho uma vez por mês, eu estou cuidando da alma dele? É consistente isso? Se eu faço devocional aqui no Projeto Emanuel uma vez por semana, é consistente? A criança, ela percebe que Cristo é o centro se eu estou fazendo devocional uma vez por semana? Não, né? Se eu estou lendo a Bíblia uma vez por semana aqui no Projeto Emanuel, a criança percebe que é consistente? Não, né? Vocês entendem? A gente precisa respirar isso. Respirar.
E aí, nós precisamos entender que Cristo é o centro em tudo, todo dia, todo momento, toda hora. Aqui a gente vem... Acabei de ver um erro aqui, né? Educação clássica cristã. Isso aqui é uma discussão. Tem gente que fala educação clássica cristã, tem gente que fala educação cristã clássica. Esse livro aqui é um livro, inclusive, que eu vou dar para vocês hoje, né? Que é um clássico, né? Resgatando as ferramentas perdidas da educação, de 91, do Douglas Wilson. Ali ele monta uma estrutura de educação clássica, né? De gramática, dialética e retórica, talvez vocês conheçam, que é um modelo de educação que a gente vai usar aqui. A gente vai falar mais sobre isso, então não vou nem me atender aqui, mas o ponto é o seguinte, o modelo de educação que a gente vai defender e vai conduzir é uma educação clássica. Vou dar uma implicação direta. Nós teremos mais leitura do que o normal em qualquer contraturno, talvez o único contraturno de Joinville que vai ter leitura, muita leitura. A literatura é a base da educação clássica. Agora, pensem comigo, quais são os dois principais elementos da educação de uma pessoa que ela precisa ser muito boa para que ela tenha sucesso em todos os outros? Quais são esses dois elementos? Eu preciso ler muito bem e eu preciso fazer conta muito bem. Se eu souber ler muito bem, eu pego qualquer material e eu consigo interpretar aquele material. Se eu souber fazer conta, eu posso aprender o resto. Eu aprendo física, eu aprendo química, eu aprendo engenharia dos materiais, eu aprendo qualquer coisa. Ou seja, nós precisamos trabalhar desde o início com as crianças numa base sólida. E essa base sólida é o quê? Esses elementos básicos. Então, muita leitura, muita literatura é a base de uma educação cristã, clássica. Sem isso, educação clássica, o que está sendo feito? Memorizou lá um textinho da Bíblia, todo dia? Não, uma vez por semana, uma vez por mês. Isso é educação clássica? Não. Não é. O principal elemento de uma educação clássica é uma educação clássica que é fundamentada em literatura. Clássicos. Conheço pessoas que defendem a educação clássica que não leem clássicos. Tem como? Não tem como. Não tem como. Olha só o que o Woody Balkan ele coloca. Todo pai cristão ele tem 4 P's ali. Ele é o quê? Profeta, sacerdote, protetor e provedor. Nossos filhos estão se afastando porque estamos pedindo à igreja para fazer o que Deus projetou a família para realizar. A educação nunca é neutra. Ou nossos filhos aprendem a adorar a Deus ou aprendem a adorar algo mais. Pensem comigo, nós levamos os nossos filhos para a escola, para que a escola eduque, e nós trazemos os nossos filhos à igreja, para que a igreja os eduque também. No final das contas, nós temos pais negligentes. Eles não querem responsabilidade nenhuma. Eu coloquei o filho no mundo, talvez eu tenha dinheiro, mando para algum lugar para aprender Bíblia, domingo a gente tem um encontro social. O que é esse encontro social? Chama-se igreja, né? Church, parede preta, comunhão, às vezes tem até comida na igreja, certo? E aí tá tudo beleza. Fiz o meu papel social, começa a semana, aí uma semana dicotômica, né? Segunda-feira eu já não sou mais crente. Eu vou fazer o meu escambalacho, eu esqueço da Bíblia, não tenho oração, não existe centro. Esse é o modelo de família cristã. Completamente disfuncional. Tá bom? Então, assim, mesmo com o projeto de contraturno, nós precisamos ter essa consciência. Nós temos as nossas responsabilidades, a família tem a responsabilidade dela e o pai tem uma responsabilidade dentro do lar. Como a gente vai ensinar isso? Como a gente vai passar isso para as famílias? Se é algo que foge da nossa esfera, a gente vai ter que fazer, talvez, encontros, talvez preparar materiais, cartilhas, porque isso é uma necessidade. Se a gente quer gerar mudanças, se a gente quer ter algo que vá além dos muros do Projeto Emanuel, nós precisamos pensar como a gente vai atingir lá, o pai, o responsável, que muitas vezes é um negligente. A única coisa que ele faz é prover necessidades materiais, dinheiro, mais nada, o resto ele esquece. Beleza? Eu falo para a Vanessa às vezes, eu não sei como essa mulher casou com esse cara. Né? Não sei. Tem gente que é assim, tá? Estou pressupondo mal? Talvez. Né? Felipe Fontes, de novo, você educa de acordo com quem adora.
O modo como ensinamos é determinado por aquilo que somos, e o que somos por aquele a quem adoramos. Lembra? O meu estilo de vida, a minha prática diária determina aquilo que eu adoro. Não importa se vocês falam assim, sou um cristão, tá bom? O pseudo-pastor que traiu a esposa e confessou semana passada aqui em Joinville também disse que é cristão, né? A igreja contratou um detetive, descobriram que o cara trai, ele confessou, ele também é cristão. Muita gente é cristã. Agora, qual é o tipo de cristão? Qual é o tipo de cristão que nós somos e que nós iremos propagar? Estrutura integrada da educação familiar, responsabilidade primária. Lembrem, chamar de Deus. Tá? Meus irmãos, nós somos um projeto de educação, mas a responsabilidade pela educação são dos pais. Certo? Eu acho que nós temos ali uma participação, nós vamos nos envolver em muitas questões, mas nós precisamos entender, e quando nós formos conversar com esses pais, passar isso para eles. Meus irmãos, é sua responsabilidade. Talvez a criança, pensem comigo, ela está sofrendo psicologicamente em casa. Ela está sofrendo porque ela não tem um pai presente, porque ela não tem uma mãe presente. Às vezes a nossa indicação fala, mamãe, será que não consegue trabalhar só meio período? Porque a gente pode fazer o que a gente quiser aqui. Se a criança não estiver emocionalmente abalada, às vezes ela não vai conseguir aprender. Vocês entendem? Então, assim, entendendo isso, nós às vezes vamos ter que chamar os pais, conversar com os pais, orientar os pais. Né? Às vezes até, uma das perguntas que tem no nosso questionário é, vocês são cristãos? No que vocês acreditam? Cristo? Então traz para cá, apresenta a responsabilidade em amor e faz, olha, o seu filho precisa de um abraço. Ele precisa de um pai, de uma mãe. Aplicação prática, né? Educação domiciliar, escolas cristãs confessionais, enfim, integração igreja, família, escola. Aqui a gente tem uma tabela comparativa daquilo que inclusive a gente acabou de ver na palestra anterior. Na coluna esquerda vocês estão vendo o aspecto, e aí a gente tem a educação cristã e a educação secular, se a gente pode falar assim. Tá? Epistemologia, razão humana autônoma. Nós temos, inclusive, métodos de educação domiciliar no Brasil completamente com esse viés, inclusive sendo adotado por cristãos, porque eles não avaliam a cosmovisão do método, a filosofia do método. Eles avaliam, é famoso, está no Instagram, eu vou usar. Objetivo da educação secular, realização pessoal. A criança é o centro. O pastor citou Paulo Freire. Toda a educação no Brasil basicamente é baseada em Paulo Freire. Construtivismo, a educação ela é construída a partir da criança. Antigamente, vocês lembram que o professor, a criança fez errado, o professor mandava colocar a mão, o professor ia lá, pá, né? E se fizer isso hoje, Bia, com a tua filha? Será que tu vai aceitar? Será? Se ela estiver errada, será que a gente vai aceitar? Ou a gente vai, não pode fazer isso. Numa educação cristã, quem é o centro? Não é a criança, é Deus. A criança ela não é o principal objetivo da educação. A nossa educação ela tem que fazer o quê? Glorificar a Deus. O que nós estamos fazendo quando a gente está educando? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo qualquer coisa para a glória de Deus. Não é para a criança. Eu estou dando o meu melhor aqui. Tá? E a criança está recebendo isso porque eu estou fazendo muito bem feito para Deus. Método. Individualismo competitivo. Eu estou treinando a criança para uma competir com a outra. Né? E aí a gente entra inclusive com cheque. Né? Se é assim que é a visão, como que a gente defende um modelo de socialismo em pares que a gente tem na escola? A criança ela precisa socializar. 2 crianças de 4 anos é melhor do que uma criança em casa. Será? Será? Aqui nós provavelmente vamos ter uma sala multisseriada, várias idades. Isso é bom ou é ruim? O que vocês acham? O método na educação cristã é baseado numa comunidade piedosa. A gente está no caminho certo. Nós temos irmãos piedosos com uma visão piedosa. Antropologia, né? A criança, na educação secular, é produto da evolução. E aqui? É a imagem de Deus. Só que é uma imagem de Deus caída. É um pecador.
Ai, ele está fazendo isso porque ele é um tadinho. Não, ele está fazendo isso porque ele é um pecador. Tá bom? Autoridade, educação secular, consenso humano. Qual é a autoridade aqui? A Bíblia. Se nós tivermos problema, o nosso pastor vai abrir a Bíblia e falar assim, ó, Letícia, aqui está dizendo assim, a gente está fazendo assado, precisamos corrigir. Esse é o ponto. É fácil assim, como eu estou dizendo? Provavelmente não, porque às vezes tem ali, eu gosto disso, eu gosto daquilo, um quer a parede verde, outro quer a parede rosa, a Bíblia não fala que cor tem que ser a parede, mas a gente tem que entender que se Cristo for o centro, nós teremos o nosso muro muito bem cercado, e quando a gente precisar, a gente vai até os limites que as Escrituras nos dão. Devemos considerar todas as formas de educação contra o mesmo padrão bíblico. Douglas Wilson. Aqui a gente vai ter um pouco daquilo que o João falou na palestra seguinte. Todas as matérias, não é o nosso caso agora, porque um contraturno não vai ter isso aqui. Mas todas as matérias, elas têm que ter o quê? A mesma visão, certo? Qual é a visão? Uma cosmovisão cristã bíblica reformada. Matemática, ordem e precisão revelam a natureza de Deus. Ciência, criação como revelação geral, mordomia cristã. História, providência divina, papel da igreja na civilização. Literatura, artes, princípio, toda matéria, toda disciplina deve servir ao conhecimento e glória de Deus. Não é adicionar devocionais ao currículo. Lembram disso? Não adianta eu comprar um currículo lá do XYZ e falar o seguinte, ó, agora o pastor vai vir aqui, o capelão da escola vai orar. E aí a matéria das próximas 4 horas é completamente antibíblica. Não tem Deus no centro. Esse, eu posso dizer para vocês com certeza, é o padrão das escolas cristãs no Brasil, em Joinville, em tudo que é canto. O marketing é muito bom, mas não existe essa preocupação. Não é adicionar devocionais ao currículo, mas reinterpretar toda a realidade através das lentes bíblicas. E aí vocês parem para pensar comigo. A partir do momento que eu começo a me preocupar com isso, eu começo a pensar em 400 dias, 800 horas por ano, no mínimo, tá? Tem crianças que ficam integralmente na escola, num currículo completamente antibíblico. Qual é o resultado disso na alma dela? Será que os pais fazendo um culto domiciliar de 15 minutos conseguem reverter? Já pararam para pensar sobre isso? Será que um culto domiciliar no lar todos os dias, 30 minutos, reverte 8 horas de escola ouvindo material, conteúdo contra a sua fé? Se Deus tiver misericórdia, sim, se não. Responsabilidades definidas. Pais têm a responsabilidade primária, conforme o pastor citou, Deuteronômio 6, Efésios 6 também. Não pode ser terceirizada. Essa é uma responsabilidade dos pais. Meus irmãos, a gente aqui é agente de Deus. Tá? Igreja, apoio, equipe de pais para a sua responsabilidade, equipar pais para... A igreja, ela treina esses pais, que é o que a gente, inclusive, tem feito aqui. Discipulado complementar. Escola cristã é uma extensão. Deve fortalecer, não substituir. Lembrem disso, a gente não substitui a família. Mesmo a cosmovisão dos pais. Tá? Uma coisa muito importante quando a gente fala de cosmovisão aqui, a nossa cosmovisão não vai mudar porque nós temos pais que creem de forma diferente. Ah, mas eu sou um cristão e eu penso diferente. Aqui é assim. E aí, Bia, está disposta? Ah, mas eu estou pagando a mensalidade. Vai ter que procurar outro lugar. Aqui nós temos, inclusive, um credo bem definido. Nós cremos nisso aqui. Isso foi apresentado para o Senhor quando o Senhor colocou o seu filho aqui. A gente não vai mudar o que a gente crê. Isso é importante para nós. Claro que dito de forma... Com certeza não vai ser essa pessoa... Eu não vou ser essa pessoa que vou falar isso para os pais, porque eu talvez não tenha esse amor, mas alguém muito mais habilitado que eu vai fazer, né? Educação domiciliar é uma opção, tá? Que a gente não vai nem falar aqui. Qualquer delegação deve ampliar, não substituir a influência parental.
Isso eu estou falando bastante porque nós vamos ter uma responsabilidade, mas a gente não vai assumir, tá bom? A gente não vai assumir essa responsabilidade. Disciplina e formação do caráter, tá? Já está acabando. Hebreus 12, de 1 a 11, disciplina como amor, tá? Restaurativa, preventiva, formativa do coração. Produz fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. O que não é? Não é punição por vingança. Lembra quando a gente está lá batendo, disciplinando nossos filhos porque a gente está irado? Não, não é isso. Não é controle externo apenas, é o coração da criança. Tá bom? A gente vai precisar trabalhar o coração. Às vezes a gente vai ter que pegar a criança, orientá-la a ela, a gente não vai disciplinar porque não somos os pais, e a gente vai ter que tratar o coração dela. Como a gente vai fazer isso? Vai ter que chamar ela no canto, conversar com ela, orar por ela, tá bom? Às vezes, inclusive, vai ter que chamar o pastor, explicar a situação. Às vezes, vai ter que chamar os pais, tá bom? E não é a quebra da vontade da criança. O método é disciplina, instrução, exemplo e oração. Nós precisamos ter isso claro no nosso dia a dia. E isso vai ser treino, meus irmãos. Vai ser todo dia a gente vai treinando. Imaginem o seguinte, vou dar um exemplo dessa situação aqui em duas situações do nosso dia a dia. Quando nós temos crianças com dificuldade, elas, por exemplo, elas vão brigar. Como a gente vai lidar com isso? A gente tem que ter um método para lidar com isso. Ou quando nós temos, Bia, um pai que se prontificou a estar conosco, mas está atrasando a mensalidade. Nós temos que ter um método, né, para fazer isso. A gente vai protestar esse pai? Provavelmente não. Como a gente vai cobrar esse pai? Como a gente vai entender a situação dessa família? Às vezes ela não tem. Ela está atrasando porque ela está com dificuldade. Como a gente vai lidar com isso? Lembrando que se Deus é o centro, nós vamos ter que entender isso, inclusive na área financeira. Tá bom? Alguns obstáculos comuns aqui. E tudo isso entendendo sobre qual é o tema da nossa palestra. Tá bom? O propósito da educação cristã reformada. Obstáculos comuns. Não tem o preparo suficiente. Deus capacita quem Ele chama. A escola secular tem melhor qualidade. Escutei isso ontem. Excelência acadêmica sem Deus é vaidade. Meus filhos precisam ser sal e luz. Primeiro formar. Pensem, isso aqui para mim, ó, lembra assim, meu filho é crente, eu tenho que colocar ele na escola porque para ele evangelizar. Olha só, meus filhos, nós primeiro temos que formar e depois enviar. Quem é que manda soldado para a guerra sem treinar ele antes? Está mandando para morrer. Imagina eu, 105 quilos, ser mandado para a guerra. Pisei no lugar, morri. Pisei na mina, morri. É muito caro, trabalhoso. O que custa mais, educar cristamente ou perder nossos filhos? A igreja deve fazer isso. A igreja apoia, pais lideram. Deus não deu desculpas, Deus deu mandamentos claros. Tá? Isso aqui, inclusive, é para nós, né? Como identificar uma educação anticristã? Sinais vermelhos na educação. Currículo que promove teoria da evolução como fato, relativismo moral, ideologia de gênero, humanismo secular. Ambiente que encoraja questionamento da autoridade parental, valores contrários. Pensa assim, se o teu pai te disciplinar em casa, conta para nós aqui na escola. Está minando a autoridade dos pais, a criança vai falar isso, olha o caos que vira, né? Então, alguns sinais. Isso aqui vocês podem ler depois, eu mandei para vocês ali, mas assim, não vai ser o nosso caso aqui, mas a gente tem que entender que existem ambientes que são bem contrários à família, tá? Agora, um caso muito importante de nós como cristãos, se nós identificarmos algo, sei lá, a criança está sendo agredida em casa, a gente vai ter um papel fundamental de denunciar. Como a gente vai fazer isso? A gente tem que ter esse método muito bem definido, porque imaginem que a criança está sofrendo algum tipo de abuso, a gente não pode fechar os olhos. Mas é crente. Não tem isso, tá? Então a gente vai ter que ter algo bem definido como a gente vai fazer. Eu fui voluntário em escola há bastante tempo e uma vez eu estava numa reunião na Câmara de Vereadores, a menina falou: Emerson, mas tem muitos casos assim. E esses casos normalmente vão parar na escola. Nós não somos uma escola, mas se a criança tiver 4 horas aqui, a gente talvez perceba coisas.
E aí? A gente vai ter que lidar com essas coisas, certo? A gente não tem que pressupor. Eu acho, não, mas se a gente... Não, isso tem alguma coisa acontecendo com essa criança, a gente vai ter que investigar e talvez tomar alguma atitude, tá bom? É nosso dever fazer isso. Passos práticos imediatos. Os pais, o que fazer a partir de hoje, tá? Pais, igreja, enfim, isso aqui a gente já está fazendo, vou pular. A pergunta que define tudo. Você educa de acordo com o que adora. Certo? Que Deus, minha escolha educacional atual, está adorando? Estou cumprindo ou terceirizando minha responsabilidade bíblica? Meus filhos estão sendo discipulados ou apenas instruídos? Isso aqui a gente, inclusive, pode perguntar para os pais, né? Que cosmovisão está sendo formada no coração dos meus filhos? Podemos nos dar o luxo de não educar de forma cristã nossos filhos? Cada dia perdido é uma oportunidade perdida para sempre. Aqui é um ponto encorajador, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. A recompensa, filhos que reconhecem e amam a Deus. Pensem nisso, né? Será que os nossos filhos, quando a gente deixa de orar, falam: papai, a gente esqueceu de orar? Papai, a gente esqueceu de ler a Bíblia? Papai, a gente não memorizou um texto essa semana? Gerações futuras firmadas na fé. O nosso trabalho aqui, ele é geracional. Talvez a gente não veja os frutos como a gente talvez sonhe, né? Mas a gente está plantando algo que glorifica a Deus. Uma sociedade transformada pelo Evangelho. Isso é uma das maiores recompensas que a gente pode colher aqui. Glória dada ao nome de Cristo. Cristo é o centro. Vocês imaginem o quanto isso vai fazer diferença? Vocês imaginem que um trabalho desse pode não só mudar a vida da criança, mas vai mudar a vida da família da criança, se nós conseguirmos trazer essas famílias para perto? Se nós conseguirmos tratar aquela família nos problemas, elas percebendo que Cristo de fato está sendo glorificado aqui? Vocês já pararam para pensar que esse projeto, inclusive, pode apresentar Cristo para famílias que acham que são cristãs? A advertência: 64% dos jovens se desconectando da igreja. Algum problema está acontecendo. Gerações perdidas para o secularismo. Igreja enfraquecida e sociedade degradada. Pensem no Brasil. Mais de 80% se diz cristão. Mas onde está o resultado disso? Formar adoradores de Deus ou entregar nossos filhos aos ídolos da cultura. E aí eu termino. Não podemos mais adiar. Um chamado urgente para os pais para assumirem, né, sua responsabilidade bíblica hoje. Para a igreja, equipem as famílias para esta missão. Para nós, que a gente possa integrar fé e conhecimento de forma corajosa. E para todos, que nós possamos rejeitar o mito da neutralidade, como muito bem foi explicado na palestra anterior. A nossa missão é formar uma geração de adoradores de Deus que pensem de forma cristã, vivam piedosamente e sirvam fielmente o reino de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A glória de Deus é a salvação de nossos filhos. Que Deus nos ajude, né, meus irmãos, a sermos fiéis. Porque eu digo para vocês, é muito bonito falar aqui na frente, mas no dia a dia, quando o pau comer, né, quando as crianças estiverem brigando, quando os pais estiverem estressados na nossa frente, quando nós tivermos problema, a gente vai precisar muito que Deus tenha misericórdia de nós. Certo? Então, o meu chamado para vocês é que nós possamos viver aquilo que nós queremos ensinar para as crianças. A nossa forma de viver faça com que os pais falem: aquele pessoal é diferente. Certo? Aquele pessoal é diferente, tem alguma coisa de diferente lá. Que nós possamos cuidar desses filhos de forma que eles falam: eles estão glorificando a Deus, tem alguma coisa de diferente lá. Que a nossa cosmovisão seja dada por onde? Pela forma que a gente caminha.
pela forma como a gente fala, pela forma como a gente cuida, pela forma como a gente resolve o problema, porque eles vão existir. E como a gente vai resolver esses problemas? Como a gente vai resolver esses problemas? Eu entendo que muitas vezes a gente vai ter crianças aqui que estão em escolas completamente anticristãs. Não vai ser atacando a família que está enviando a criança para uma escola XYZ que a gente vai conseguir resolver. Mas em amor, ensinando e talvez com materiais bíblicos, orientando, porque as perguntas virão até nós, a gente vai dizer, meu irmão, essa escola talvez não seja a escola para que você tenha seu filho. Talvez seja melhor escolher outra. Quais são as alternativas? A gente tem as alternativas? Para os irmãos da nossa igreja que mandam filho para escolas, a gente tem alternativa? Como a gente pode orientar esses irmãos que às vezes não sabem como lidar com isso? Então, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos, como grupo, pensar e se juntar nesse sentido, porque uma educação que adora a Deus, ela é exigente. Ela é exigente. Ela não pode ser feita de qualquer jeito. Vocês conseguem entender isso? A gente tem uma responsabilidade muito maior, de forma intencional, do que simplesmente abrir um negócio. Estou abrindo um negócio, vou emitir boleto, e aí as coisas vão andar. Não vai ser assim, não pode ser assim. Tá bom? Lembrem que essas crianças, elas são a imagem de Deus. Os nossos irmãos que estão com a gente na labuta são a imagem de Deus, mas também todos eles, como nós, somos pecadores, temos falhas, vamos errar, e a gente tem que, de forma piedosa, buscar olhar esses irmãos e falar, meu irmão, talvez este não seja o caminho. Tá bom? Que Deus nos abençoe.